Boa tarde. Boa tarde, espero que todos vocês estejam bem. Vamos dar início a mais um evento do Desembolando. Gostaria de lembrar e avisar para quem está aqui no nosso evento pela primeira vez que os nossos eventos eles são gravados para posteriormente nós postarmos ele lá no canal do YouTube do Projeto Acolher, ok? Por isso que apareceu uma mensagem agora pedindo a permissão de vocês para a gravação. Nós geramos certificações e nós damos o prazo para elas serem enviadas até em um mês. E aí no final do evento, nos minutos finais, nós vamos enviar a lista de preços aqui no chat e aí vocês assinem direitinho para receberem o certificado de vocês dentro desse prazo. Então vamos dar início ao nosso evento. Hoje o nosso evento se chama A Loucura do ou no Holocausto Brasileiro e estamos com um convidado muito especial, que é o professor João Henrique. Ele é psicólogo, psicanalista, mestre em psicologia, professor universitário e doutorando em psicologia pela UFMG, pesquisando a reforma psiquiátrica brasileira. Eu e alguns integrantes do Desembolando temos a honra e a sorte de ter o João como professor, então aproveitem bastante aqui hoje. Nos minutos finais vamos ter espaço para dúvidas e ou comentários se vocês quiserem fazer, ok? Então aproveitem esse espaço nosso. Seja bem-vindo, João. Obrigado, Felipe. Boa tarde, né? Estamos aí no finalzinho da tarde. Boa tarde a todas e a todos. Que alegria estar aqui nesse dia. Eu sempre escuto falar do Desembolando e eu sempre ficava, gente, que dia que eu vou participar? Que dia que eu vou ser convidado para participar, hein? Então, fico bem feliz em estar aqui no dia de hoje, principalmente falando sobre esse tema que é um tema caro e importante para mim. Eu me considero um militante da reforma psiquiátrica, alguém que luta e que defende a luta antimanicomial. E nesse dia 17, véspera do dia 18, que é quando a gente comemora o dia da luta antimanicomial, é uma satisfação muito grande estar aqui, né, conversando com você sobre esse tema, e eu fico mais feliz ainda em ver o número de pessoas interessadas nessa temática. A gente está com 193 pessoas e subindo, assim. Então, fico muito feliz, e na medida do possível, na nossa conversa de hoje, e a ideia é que, de fato, a gente faça uma conversa. Eu não preparei um slide, assim, é um tema que toca meu coração, vamos dizer assim, então eu poderia ficar aqui falando com vocês durante umas 70 horas direto e não me cansaria, assim. Mas na medida do possível, a gente vai tentar entender o que é isso de luta antimanicomial, e como que defender a luta, pensar a luta antimanicomial no nosso cotidiano é extremamente importante, independente de qual área do saber você está, né? Seja na psicologia, na pedagogia, no serviço social, enfim. Independente de onde você está localizado e localizada, a gente precisa entender um pouco o que é a luta antimanicomial, porque hoje, mais do que nunca, quando a gente fala em manicômio, nós não estamos falando somente dessas instituições que aprisionam a loucura e o louco, né? Hoje, os manicômios ganharam outros dispositivos, e mais do que a gente pensar a luta antimanicomial na sua concretude, assim, na destituição dos manicômios, das instituições manicômios, hoje a gente está defendendo a destituição do pensamento manicomial, né? Derrubar os muros não é suficiente se o pensamento continua manicomial, né? Se nos serviços substitutivos, se nas residências terapêuticas, se na cidade, nas ruas, enfim, aonde as pessoas estão vivendo as suas loucuras, a gente continua aprisionando e só modificando os dispositivos, né? Antes amarrava-se a um leito, né, a uma cama de enfermaria, hoje amarra-se com altas dosagens de medicamento, e com a total destituição da subjetividade. Então, a ideia é que a gente converse um pouco
nesse final de tarde, início de noite, sobre isso, e que tomara saiamos daqui defensores da reforma psiquiátrica e defensores da luta antimanicomial. Bom, nós temos um título, né? Um título um tanto quanto ousado, né? Para a nossa conversa de hoje, e um título que se baseia num livro maravilhoso da Daniela Arbex, que se chama Holocausto Brasileiro. É um livro que eu já devo ter lido umas 90 vezes, assim, tá, exagerei, tá? 90 vezes é demais, mas que eu já li umas 9, eu já li. E um livro que sempre quando eu leio, eu me emociono, assim, me toca profundamente. Já estive no Museu de Barbacena, que está localizado, né, no território ali, no terreno onde estava o manicômio de Barbacena, hoje um hospital da FHEMIG. Tive a oportunidade de ver algumas coisas, mas nada se compara aos registros que estão aqui nesse livro, O Holocausto Brasileiro. E se tem uma coisa que a gente aprende com a luta antimanicomial e com a reforma psiquiátrica, é que é importante a gente lembrar para não repetir a história, né? E a história nos mostra que atrocidades, elas vêm e vão, né? Por mais que hoje a gente possa pensar, não, isso jamais vai acontecer, né? Basta um deslize da consciência para a gente retomar práticas que são inconcebíveis em qualquer, vamos dizer assim, ato profissional humanizado nos dias de hoje, né? Então, esse livro, Daniela Arbex, é uma jornalista. Esse livro ele foi premiado com o Prêmio Jabuti, e ela vai contar a história do maior manicômio, ou um dos maiores manicômios da América Latina. E um manicômio em que morreu, né, e não morreu por causas naturais, a gente diz que morreu pelas condições em que ali existiam, 60 mil pessoas que ali estavam internadas. O livro se chama O Holocausto Brasileiro. 60 mil pessoas, né, que foram colocadas numa instituição supostamente de cuidado, né, na saúde mental, e que foram simplesmente jogadas, inseridas ali como um depósito de coisas, né? Quem é de Minas conhece a expressão trem de louco, né? Quem não é de Minas vai conhecer agora essa expressão trem de louco, né? E o trem de louco, essa expressão, ela se refere justamente a esse movimento do trem que saía de Belo Horizonte em direção a Barbacena. Tacava-se todo e qualquer pessoa dita e desprezada socialmente, então o trem ia simplesmente abarrotado. Opa, alguém compartilhou uma tela, foi de propósito? Sim. O trem ia simplesmente abarrotado e chegava lá, né, como algo a se depositar nessa instituição. No finalzinho da minha fala, eu vou ler 2 parágrafozinhos do livro Holocausto Brasileiro, só para a gente entender um pouquinho do que se trata, né, e do quão louco, né, assim, foi essa instituição e essa história do Brasil, essa história de Minas Gerais, né? Bom, então esse livro foi o que inspirou o título da minha fala de hoje e a direção que eu vou assumir para minha fala. E um outro ponto que eu acho que é importante, e também um outro livro, uma outra literatura que é importante para a gente entender como que esse cenário da loucura, da reforma psiquiátrica e da luta antimanicomial vai se constituindo, é o famoso livro do Foucault que se chama História da Loucura. E aí eu parto daí para a gente entender o que a gente tinha e o que a gente tem hoje em termos de tratamento e de cuidado à saúde mental. Foucault é bem categórico lá na História da Loucura, quando ele vai dizer,
E a primeira coisa que a gente precisa entender é que a loucura enquanto um diagnóstico psiquiátrico nem sempre existiu, né? Inclusive, a loucura enquanto uma doença mental, ela surge concomitantemente ao surgimento da psiquiatria. Antes a gente tinha diversos modos de se entender a loucura, né? A loucura como uma expressão espiritual, divina, a loucura como um simples modo, né, de existir na sociedade, a loucura como pessoas que eram mensageiras de Deus, profetas, a loucura como pessoas endemoniadas, enfim, a história vai nos revelando diversas formas de experimentar e de vivenciar esses comportamentos que hoje a gente chama e dita como louco. Até que num determinado momento surge a psiquiatria, e a psiquiatria vai marcar, Foucault dita isso lá, vai marcar a loucura e criar esse campo enquanto um campo de hegemonia de um certo saber e, consequentemente, do exercício de um certo poder. Não vamos ser ingênuos, né, de acreditar que a psiquiatria surge para tratar a loucura, né? Nós estamos diante de um campo de exercício do poder, né, de hegemonia do poder, em que as instituições psiquiátricas, historicamente, se constituíram a partir de um modelo médico centrado, né, na figura do psiquiatra. Então, sim, estamos falando o tempo inteiro de embates e de relações de força, em que a medicina vai operar como um dos principais agentes de poder e de legitimação dessa força e desse saber, né? O Foucault, ele é muito categórico em nos dizer que nesse jogo de relação poder-saber, saber implica um exercício de poder. E a medicina, em especial a psiquiatria, né, enquanto um saber legitimado, ela vai colocar e ela vai impor um exercício de poder no campo psiquiátrico. Então, a loucura, ela surge aí, né, enquanto uma psicopatologia, enquanto um processo de adoecimento mental, ela surge concomitantemente ao surgimento da psiquiatria. E, consequentemente, aparece, ao longo dessa história da loucura, o surgimento das instituições que serão responsáveis, abre aspas, pelo tratamento da loucura. Que instituições são essas? Os chamados manicômios ou hospitais psiquiátricos. Historicamente, também é importante que a gente saiba disso, né, que os manicômios e os hospitais psiquiátricos não tiveram, desde a sua origem, o cuidado e uma função atrelada à noção de tratamento. A Daniela Arbex, ela trabalha isso numa perspectiva jornalística histórica muito boa, assim, muito clara, ao nos trazer com, inclusive, evidência jornalística, né, com dados concretos, de que ali no manicômio de Barbacena não tinha só pacientes de saúde mental, não era só louco que ali existiam. Ali, por exemplo, no manicômio de Barbacena, tinha filhas de empregada que eram engravidadas pelos seus patrões e, para não gerar uma certa polêmica na sociedade da época, o que o patrão fazia? Colocava essa filha da empregada no trem, né, que levava até Barbacena e depositava essa menina lá, por exemplo. Tínhamos prostitutas, tínhamos homossexuais, tínhamos adolescentes infratores, ou seja, a chamada escória da sociedade, né? Assim, aquilo que a sociedade não via como bons olhos, ou de algum modo aquilo que denunciava a hipocrisia social, tudo isso era colocado ali no manicômio de Barbacena. Então a gente entende, a gente começa a visualizar como que historicamente os manicômios e os hospitais psiquiátricos não tinham, né, no seu cerne, no seu fundamento, o intuito e o objetivo de produzir cuidado e tratamento. É daí, né, e em especial a partir, né, dos acontecimentos que giravam em torno do cotidiano de cada manicômio, de cada hospital psiquiátrico, que se começa a questionar um modo, ou um suposto modo,
de cuidar em saúde mental, né? A gente está falando de um completo descaso, né? Assim, e uma completa ausência de cuidado com essas pessoas que ali estavam, que, por consequência, produziam, né, não processos de saúde, mas processos cada vez mais de adoecimento. Bom, feita essa introdução, e eu vou, né, assim como o Felipe falou, eu vou falar um pouquinho e depois a gente vai abrir para algumas questões e diálogos. Eu queria falar aqui de 5 fatos que eu considero importante vocês saberem acerca da reforma psiquiátrica e acerca da luta antimanicomial, que nos diz dessa loucura, né, que aconteceu no Holocausto brasileiro ou nessa loucura do Holocausto brasileiro. E o título não é por acaso, né? Assim, porque a gente precisa questionar, inclusive, o que a gente entende por loucura, né? Assim, o que é loucura, né? A pessoa que ela percebe e experimenta a realidade de uma outra forma, essa realidade que de fato é cruel, né? Essa realidade que nem nós, ditos não loucos, não conseguimos lidar com ela em muitas vezes, né? É isso que é loucura, ou loucura é o que se fazia com essas pessoas ali nos manicômios, por exemplo, né? Nomeados supostamente de cuidado ou de tratamento. Bom, então vamos lá aos fatos que eu considero importantes, né? Primeira coisa é que hoje, né, dia 17, eu disse, antecede, né, estamos aí à véspera do dia 18 de maio, é uma data importante para a saúde mental, é uma data importante, né, para toda uma reformulação do tratamento e da lógica de cuidado em saúde mental no Brasil, porque é o dia em que a gente considera o dia da luta antimanicomial. Esse dia ele surgiu em homenagem à luta dos trabalhadores de saúde mental, né, que ao mesmo tempo em que denunciavam, né, o modo em que as pessoas eram tratadas nesses respectivos estabelecimentos, também defendiam um tratamento humanizado aos usuários do serviço de saúde mental. A data ela surge, então, num congresso de trabalhadores de serviço de saúde mental, um congresso que aconteceu em 1987, na cidade de Bauru, em São Paulo, e trata-se, então, de uma luta, e aí uma luta, né? A gente precisa entender o significado dessa palavrinha luta, né? Não é desejo, não é vontade, né? Se a gente está falando de luta, a gente está falando de embate, a gente está falando de forças, né, que se opõem, a gente está falando de disputa de poder, né? Por isso, luta antimanicomial. Nós não estamos falando de algo que está dado, né? Então, aconteceu, pronto e acabou, lá em 1987 se estabeleceu, então pronto e acabou. Não, a gente está falando de algo que demanda um embate constante, que vira e mexe, e nós vivemos, inclusive, esse momento, né? Quem é da luta antimanicomial e quem é da reforma psiquiátrica está aí vivendo um retrocesso, né, nas conquistas históricas acerca do cuidado e da atenção em saúde mental, com esse momento atual de uma política que é muito mais uma política manicomial do que uma política pautada nos serviços substitutivos. Então, quando a gente está falando de luta, a gente está falando de um campo de embate de forças, né? E quais forças que se opõem? Se opõe o tratamento humanizado versus a hegemonia de poder. E é inevitável a gente compreender tratamento humanizado a partir da perspectiva da interdisciplinaridade, né? Não se faz tratamento humanizado somente e focado especificamente na lógica psiquiátrica, né? O que a gente tem na lógica manicomial, né? Na lógica manicomial, a gente tem um modelo médico centrado, né? Quem manda, quem dita o tratamento, quem direciona, né, toda a condução do tratamento é o médico psiquiatra. O que a gente tem com a luta antimanicomial e com a reforma psiquiátrica, né? A dissolução dessa centralização no modelo médico centrado.
né? Então, a gente tem a emergência de um trabalho territorializado e a emergência de um trabalho que se faz obrigatoriamente na lógica multidisciplinar, né? Então, a direção do tratamento, a condução do tratamento para com os pacientes e os usuários do serviço de saúde mental é discutido, é elaborado, é trabalhado a partir sempre do diálogo entre diversos profissionais e não mais apenas na lógica biomédica, né, vamos dizer assim. Então, estamos falando de uma luta, e é importante a gente partir desse ponto, né? É uma luta para a gente não retroceder ao que tínhamos antes, ao mesmo tempo em que estamos diante de uma luta para a gente continuar avançando num modelo que seja cada vez mais humanizado. Bom, então esse é o primeiro fato que eu gostaria que vocês entendessem, né? Assim, e saíssem daqui sabendo que quando estamos falando de luta antimanicomial, estamos falando desse momento que surgiu a partir da luta dos trabalhadores. Trabalhadores estão aí historicamente defendendo, né, e lutando por conquistas históricas no campo dos direitos para a população brasileira, né? Tá aí, por exemplo, um grande, né, exemplo de conquista dos trabalhadores, que é o SUS, de trabalhadores e usuários. O segundo fato que eu gostaria que vocês também entendessem e saíssem do nosso encontro de hoje com ele, assim, pulsando no coração, é que desse encontro que aconteceu em 1987, saiu o lema da luta antimanicomial. E qual que é o lema da luta antimanicomial? Por uma sociedade sem manicômio. E quanto a isso, não há exceção, né? O entendimento que nós temos é que manicômio não é bom. E ponto. E toda vez que a gente escuta notícias de um manicômio desativado, a gente grita de felicidade, a gente salta, a gente bate palmas, né? Porque a gente entende que existe um outro modelo melhor. A gente entende que existe um outro modelo mais humanizado. E a gente entende que é importante e necessário cuidar a partir de uma lógica que não coloca o sujeito, o paciente, o usuário, aprisionado, né? A prisão, né? O aprisionamento nunca foi e nunca será uma forma de tratamento em saúde mental. Com isso, né, com esse lema, por uma sociedade sem manicômios, a luta tem como objetivo o fim dos manicômios e a criação do que a gente chama de serviços abertos de saúde, né? Não só um acompanhamento e um cuidado, né, em liberdade, como também um acompanhamento e um cuidado que se faz na dinâmica territorial, assim como opera, por exemplo, o Sistema Único de Saúde no Brasil, né? No Brasil, a saúde ela é mediada pela lógica territorial, tá? E os centros de saúde, em quase todos os bairros vocês encontram um centro de saúde. Isso é o cuidado em saúde territorial. Então, se a gente cuida da saúde física, biológica, né, fisiológica, na dinâmica territorial, por que não cuidarmos da saúde mental também na dinâmica territorial? E aí, né, amparar tanto o usuário, né, o paciente de saúde mental, e nos serviços de saúde mental a gente adota essa nomenclatura de usuário, né, porque o usuário faz uso do serviço, né, então o SUS, a política pública de saúde, ela adota essa nomenclatura. E a gente entende na luta antimanicomial, e essa é uma máxima, né, que a melhor forma de tratamento é em liberdade, né? Se a gente tem como lema por uma sociedade sem manicômio, esse lema se desdobra num sublema, vamos dizer assim, que é a liberdade terapêutica. Então, essa possibilidade do usuário transitar no território, essa possibilidade do usuário estar no seu convívio familiar, essa possibilidade do usuário, né, continuar na sua respectiva residência e poder circular na cidade, é a possibilidade que a gente encontra no modelo da reforma psiquiátrica de cura,
se é que a gente pode falar em cura, né, como a completa e total anulação dos fenômenos psíquicos, né, assim, numa sociedade que produz constantemente processos de adoecimento, né? Então, sim, o nosso entendimento é que a melhor forma, né, a melhor terapêutica que a gente tem é a liberdade. E disso a gente não abre mão, não há exceção em relação a esse ponto. Um terceiro fato é que a história da loucura no Brasil, e isso eu já antecipei para vocês, é marcada por tratamentos que produziam a exclusão do convívio familiar e social, né? Então, tratar, e aí tratar com muitas aspas, né, era retirar a pessoa do convívio da família, né? E muitas vezes esse convívio é o que garante ao sujeito, ao usuário, o mínimo ali disso que a gente pode chamar de sanidade mental. Os vínculos afetivos, os vínculos familiares, é o que nos sustenta minimamente nessa realidade, né, que é compartilhada socialmente, né? Então, essa ideia que historicamente, né, se atrelou e se produziu de que o tratamento ele se dava e ele precisava se dar desvinculado da família, né? A história da loucura no Brasil vai mostrando isso, como que os manicômios e hospitais psiquiátricos retiravam, né, e excluíam completamente o paciente do vínculo familiar e social. As propostas de atendimento no modelo centrado no manicômio trazem como marca a privação da liberdade e do direito de viver em sociedade, né? Reforçando que os estigmas e a exclusão social presentes na nossa cultura, essa ideia de que o louco taca pedra, essa ideia de que o louco, né, assim, é perigoso, esses estigmas, eles só foram reforçados, né, e só se reforça cada vez mais a partir, obviamente, do tratamento combinado com exclusão social. Então, se o louco é perigoso, a gente precisa retirar ele do convívio. E, historicamente, os manicômios reforçaram, né, esse ideário e essa representação do perigo da loucura e da impossibilidade da loucura de conviver socialmente, né? Isso existia com uma intensidade muito grande, num passado não tão distante, mas isso ainda existe na nossa sociedade contemporânea. Por isso que eu disse no início e comecei a minha fala pontuando de que mais do que derrubar os muros do manicômio, a gente precisa derrubar os pensamentos manicomiais, né? Essa ideia da loucura enquanto ato de perigo, né? Enquanto algo perigoso. Quarto fato, e aí, né, é o fato que casa a luta antimanicomial com a reforma psiquiátrica brasileira. Então, um marco da luta antimanicomial no Brasil é a Lei 10.216, conhecida como Lei da Reforma Psiquiátrica Brasileira. Essa lei, ela teve um amplo apoio dos trabalhadores de saúde, dos movimentos sociais, dos familiares, dos usuários, dos setores da comunidade científica e de alguns políticos, né, assim, sobretudo aqueles que não estavam do lado do lobby médico, né, mas de políticos que estavam ali pensando e preocupados com a dimensão do cuidado e de uma política pública que se voltava efetivamente para um trabalho humanizado. O que essa lei faz? A lei reorienta todo o modelo de atenção em saúde mental, né? Então, no Brasil hoje, o que opera na lógica da atenção e do cuidado em saúde mental é a Lei 10.216, chamada de Lei da Reforma Psiquiátrica. O que ela defende? Ela defende os direitos das pessoas, usuários do serviço, a um tratamento humanizado, buscando formas de assistência em liberdade. A ideia aqui, nessa lei, é que o cuidado e a atenção em saúde mental é feito, é executado por meio do que a gente chama de serviços substitutivos. Ao mesmo tempo em que a gente vai progressivamente diminuindo as vagas em leitos de hospitais psiquiátricos, e Belo Horizonte, por exemplo, né, tem um histórico de fechamento de inúmeros hospitais psiquiátricos.
né? Então, a reforma psiquiátrica, ela veio, né, e historicamente, né, ela conseguiu fechar muitos hospitais psiquiátricos e diminuir significativamente o número de leitos desses hospitais psiquiátricos. Ao mesmo tempo em que se diminui o leito, aumenta-se as vagas nos serviços substitutivos. Quais são os serviços substitutivos? Os serviços substitutivos são esses equipamentos que têm como possibilidade o cuidado em saúde mental na dinâmica territorial. CAPS, Centro de Atenção Psicossocial, o CERSAM, né? Para quem é de Belo Horizonte, o CAPS recebe esse nome de CERSAM, mas é a mesma lógica, que é o Centro de Referência em Saúde Mental. As residências terapêuticas, que abrigam pacientes com histórico de longo período de internação em hospitais psiquiátricos. Então, aqueles pacientes e usuários que ficaram 10, 15, 20, 30 anos em manicômios, tiveram a oportunidade, né, com a reforma psiquiátrica, de ter uma casa, uma moradia, de sair dos manicômios e ir habitar, morar definitivamente em uma casa que eles possam chamar de sua, né, de sua casa. E aí, gente, tem todo um trabalho, né? Porque a gente não está falando de uma pessoa, a gente está falando de uma pessoa que foi privada de liberdade, né? E muitas sem diagnóstico de loucura, por exemplo, né? Então, a gente está falando de pessoas que ficaram 30 anos internadas num manicômio e quando elas vão para uma chamada casa, elas precisam reaprender a comer com talher, por exemplo. Elas precisam reaprender a vestir uma cueca, né? Uma peça íntima, por exemplo. Né? Elas precisam reaprender o autocuidado, a noção de autocuidado, coisas que não existiam sobretudo de um ponto de vista de uma vida mais autônoma, nessas instituições chamadas manicômios, né? Nessas instituições manicomiais. Porque um dos efeitos dos manicômios, e por isso que a gente defende que a liberdade é terapêutica, um dos efeitos dos manicômios é o que a gente chama de dessubjetivação do sujeito. O que que isso significa? Morrer não é só perder a vida biológica, né? É perder o nome, perder a memória, perder o registro de quem se é, né? Não ter acesso aos desejos, às vontades, né? A uma história, a uma constituição de si. Isso também é morrer, né? Então, os manicômios e os hospitais psiquiátricos têm esse efeito e promove esse efeito na subjetividade dos seus pacientes, das pessoas que estão ali internadas, né? O que a gente chama de dessubjetivação. Rompe-se completamente com a construção de uma história linear. E não se faz um resgate de quem se era. Daniela Arbex trata isso muito bem no livro, né? Quando ela vai conversar com alguns pacientes, por exemplo, né? Assim, o que se tem são pequenos fragmentos de história. A gente está falando de pessoas que foram para o manicômio com 10, 9 anos, com 12 anos, e que saíram do manicômio de Barbacena com 50, 60 anos. A história subjetiva do sujeito, a história que se foi possível de se construir, é uma história dentro do manicômio, né? E que história é essa? Então você tem um completo, né, aniquilamento da subjetividade. Muitas pessoas sequer tinham um nome. Não se sabia a identidade, a idade, de onde veio, né? Qual a origem, né? Isso é o que nos constitui como sujeito. Né? Quando eu digo quem eu estou me localizando a partir de onde eu venho, a partir da minha origem, a partir da minha raiz. Né? E essas pessoas que estavam ali trancafiadas nos manicômios perdeu-se completamente essa possibilidade de toda e qualquer conexão com uma história, né? Com uma constituição de si. Então, morrer é também aniquilar a subjetividade. E a gente está falando desse ponto, né? De uma completa dessubjetivação. Então, esse resgate, né, essa possibilidade, né, de reaprender a ir numa padaria, de reaprender a comprar um cigarro, de reaprender a usar um talher, de assistir uma TV,
né, assim, de reaprender o que é o convívio social. Se isso não é cura, né, eu desconheço o que é, por exemplo, né? Então, essa ideia de que tratamento implica, né, enquanto nós somos sujeitos sociais, né, nós nos constituímos a partir das interações, né? É o outro que me nomeia, né, num primeiro momento, né? Num segundo momento eu vou interagir com esse outro a partir, né, disso que se estabelece num trato e de uma comunicação social. Nós somos sociais por excelência, né? Nós nascemos inseridos numa dinâmica e numa interação social. Quando eu sou retirado disso, né, eu perco a oportunidade de me constituir enquanto aquilo que eu sou, né, na minha essência, vamos dizer assim. Então, a reforma psiquiátrica ela vem restabelecer essa ideia de que é na sociedade, em sociedade e em liberdade que se reconstitui a subjetividade, né? Que se reconstitui a identidade e que é possível ali alinhar, né, algum tipo de terapêutica. E para finalizar, né, então esse era o quarto ponto, né? Para finalizar, o quinto fato, e aí eu retomo no livro, e aí eu vou ler para vocês dois parágrafos, que aí eu finalizo a minha fala e escuto vocês um pouquinho. O quinto fato que eu gostaria que vocês se atentassem também no que diz respeito à luta antimanicomial e essa loucura que foi, né, o Holocausto brasileiro e que continua sendo o Holocausto brasileiro, né? Porque diariamente a gente precisa lutar contra esse pensamento manicomial. Um acontecimento, né, que reforça essa importância da luta antimanicomial é, né, o que eu comecei falando para vocês, que a Daniela Arbex registra no livro o manicômio e a história do manicômio de Barbacena, né? O manicômio de Barbacena foi o maior hospício do Brasil, registrou mais de 60 mil mortes, né, de pessoas ali internadas, mortes que davam lucro. Não sei quem conhece Barbacena, né? Para quem é de outro estado, Barbacena é uma cidade de Belo Horizonte. Barbacena é uma cidade que ela é rodeada por serra. Então, nos períodos de frio, Barbacena faz frio mesmo, faz bastante frio. E a gente tem relatos de pessoas que morriam congeladas nos pátios do manicômio de Barbacena, para vocês terem uma ideia. E o que se fazia com esses corpos? Enterrava? Óbvio que não, né? Ou pelo menos não num primeiro momento. Vendia-se para as faculdades de medicina das universidades de Minas Gerais, de São Paulo, do Rio de Janeiro, né? Então, eram corpos que eram lucrativos. Então, a gente não está falando de qualquer coisa, né? Assim, por isso que a gente chama de holocausto, que a gente está falando de uma atrocidade, que a gente precisa conhecer, saber, para não repetir, assim. E esse é o modo operante do funcionamento manicomial, né? O manicômio, ele opera nessa lógica, né? Muito mais na lógica de um certo aprisionamento e hegemonia do poder do que na lógica de um cuidado e atenção em saúde mental. Então, enquanto funcionou, o manicômio de Barbacena registrou 60 mil mortes. Durante décadas, né, as pessoas que eram internadas ali eram internadas à força, né, privadas da sua liberdade, e muitas vezes eram pessoas que eram internadas única e exclusivamente por não atender aos padrões normativos da sociedade. Eram mulheres chamadas, por exemplo, histéricas, né? Eram adolescentes, né, que infracionavam na rua. Essas pessoas, né, eram colocadas ali e para tratar, obviamente que não, né? Porque a gente não está falando de um processo de adoecimento.
Por isso que é importante a gente defender a luta antimanicomial, bem como desconstruir o pensamento manicomial, porque não adianta a gente lutar por uma sociedade sem manicômios se a gente, por exemplo, né, acha que o doidinho que mora na nossa rua, ou né, o doidinho que a gente encontra na rua, vai me agredir, vai me bater, né, que ele precisa estar trancado em casa, preso, que ele não pode circular na cidade, né? Isso é o pensamento. E é o pensamento manicomial que reproduz práticas manicomiais, né? As práticas manicomiais, elas não são criadas do nada, né? Então, para um centro de saúde, né, usar uma camisa de força num paciente em crise, pouco custa. E não pode, né? A reforma psiquiátrica não preconiza isso, né? Mas o pensamento manicomial convoca esse tipo de prática, né? Então é preciso defender a luta e desconstruir esse pensamento para que a gente não reproduza essas atrocidades que a história, né, nos mostra, né, no campo do tratamento da loucura associada à lógica manicomial. Termino com 2 pontos. Primeiro, uma experiência e depois a leitura dos 2 parágrafos. O tempo passa rápido, né? Eu falei para vocês que eu fico aqui se deixar falando horas e horas. Trabalhei um tempo, acho que eu já compartilhei isso com alguma turma, né? Eu sou professor no UniBH, então já devo ter compartilhado com alguma turma no UniBH, mas tem uma experiência muito legal que faz essa marcação, assim, do que é um tratamento de aprisionamento e do que é um tratamento em liberdade, né? Eu trabalhei um tempo orientando estudantes de psicologia num hospital psiquiátrico que tem aqui em Belo Horizonte, que se chama Galba Veloso. E um dia, né, acompanhando esses estudantes, atendendo os pacientes, estava nós lá conversando com uma paciente, uma usuária X, né, o nome dela é Rose. Os pacientes têm nome, né, os usuários têm nome. E aí chegou a hora de ir embora, deu a hora do final dos atendimentos, a Rose decide nos acompanhar até a portaria, né? Eu não sei se alguém aqui já foi, quem é de BH já foi no Galba Veloso, você tem um portão enorme, com um cadeado enorme, um segurança no portão, você entra no portão para ter acesso às alas, e aí lá é cheio de portas, assim, bem semelhante a uma prisão. A Rose nos acompanha até essa portaria e vira para a gente e fala: essa porta é o que nos separa. Ponto. Tá dado. Isso só existe no hospital psiquiátrico. Né? Essa ideia de algo que separa a liberdade do aprisionamento só existe nos manicômios. E a luta antimanicomial é essa loucura do manicômio. Né? Essa ideia de que é preciso aprisionar para tratar. Isso é louco. Né? A gente não pode aceitar e não pode conceber isso, né, nos dias de hoje. Né? O tratamento, ele é um tratamento humanizado, ele é em liberdade. Né? É com a destituição desse portão. Né? É com essa possibilidade da Rose me acompanhar na cidade. Né? De eu atender a Rose e de eu tratar a Rose numa perspectiva humanizada no território, onde ela mora, na rua, na padaria que ela frequenta, né? No supermercado que ela vai, no sacolão que ela faz compra. Né? É assim que a gente trata em saúde mental hoje. E para finalizar, aí é finalizar mesmo, os 2 parágrafos que eu falei que eu ia ler, que estão bem na introdução do livro O Holocausto Brasileiro. Seguinte, cerca de 70% das pessoas que estavam ali não tinham diagnóstico de doença mental. 70%. Eram milhares de pacientes. Eram epiléticos, alcoolistas, homossexuais, prostitutas, gente que se rebelava contra, obviamente, né, as normas sociais, gente que tornara incômoda para alguém com mais poder,
Eram meninas grávidas, violentadas por seus patrões, eram esposas confinadas para que seus maridos pudessem morar com a amante, eram filhas de fazendeiros, as quais perderam a virgindade antes do casamento. Eram homens e mulheres que haviam extraviado seus documentos. Alguns eram apenas tímidos. A pessoa era tímida e foi levada para o manicômio de Barbacena e morreu lá. Pelo menos existia no manicômio de Barbacena 33 crianças que saíram de lá adultos, que viveram uma vida inteira construindo a sua história, se é que é possível construir algum tipo de história ali dentro do manicômio. Homens, mulheres e crianças, às vezes, comiam ratos, bebiam esgoto ou urina, dormiam sobre capim, eram espancados e violados. Nas noites geladas da Serra da Mantiqueira, que é a serra que circunscreve Barbacena, eram atirados ao relento nus ou cobertos apenas por trapos e, obviamente, morriam à noite congelados. Instintivamente faziam um círculo compacto, alternando os que ficavam no lado de fora e no de dentro na tentativa de sobreviver. Alguns não alcançavam as manhãs. Os pacientes do Colônia, manicômio de Barbacena, morriam de frio, de fome, de doença, morriam também de choque. Em alguns dias, os eletrochoques eram tantos e tão fortes que a sobrecarga derrubava a rede do município. Nos períodos de maior lotação, 16 pessoas morriam a cada dia. Morriam de tudo, e também de invisibilidade. Ao morrer, davam lucro. Entre 1969 e 1980, 1.853 corpos de paciente foram vendidos para 17 faculdades de medicina do país, sem que ninguém questionasse, porque eram pessoas que eram completamente, né, excluídas das suas famílias. Quando houve excesso de cadáver e o mercado encolheu, né, já não tinha mais faculdades para comprar, os corpos foram decompostos em ácido no pátio do Colônia, na frente dos pacientes, para que as ossadas pudessem ser comercializadas. Nada se perdia no manicômio de Barbacena, apenas a vida. É isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Agradeço demais o convite do Desembolando. É um prazer, reforço, estar aqui, né, nas vésperas da luta antimanicomial. E vamos conversar. Se alguém tiver alguma questão. João, nós que agradecemos pela sua presença, por ter disponibilizado seu tempo para compartilhar esse conhecimento com a gente. Só quero reforçar primeiro que a gente mandou a lista de presença no chat, viu, pessoal? Para quem não viu, corre lá para assinar. Para começar esse momento de diálogo, eu vou só deixar as perguntas que enviaram no chat durante o evento e depois, quem tiver mais dúvidas pode ir mandando ou abrir o microfone após isso. Uma das perguntas foi da Larice. Ela perguntou: e o Instituto Bairral? O que ela quer saber sobre? Ela só deixou essa pergunta. Se a Larice estiver aí. Fala aí mais sobre isso, Larissa. Enquanto isso, a Mariana perguntou: qual a diferença entre hospital psiquiátrico e manicômio? Ah, tá. Porque o hospital psiquiátrico, né, assim, a gente costuma usar a ideia de manicômio para dar o peso que realmente existe, né? Quando a gente fala hospital psiquiátrico, a gente está dizendo de um equipamento hospitalar, né, que visa a atenção, né, e o atendimento ao que a gente chama de doenças psiquiátricas, né? Então, o hospital psiquiátrico ele se centra, né, nessa ideia do cuidado, do tratamento às doenças psiquiátricas. A ideia de hospital visa tratamento. Só que como a história nos mostra que de tratamento não tinha nada, então a gente precisa dar o nome correto. E qual que é o nome correto? Manicômio. A ideia de manicômio é a ideia de um aprisionamento da loucura, né? O manicômio é isso. Você pega as pessoas
e aprisiona elas lá sem a perspectiva de um tratamento humanizado. Então, o nome que a gente mais utiliza é manicômio para dar o rigor, né, que de fato existe. Mas quando a gente fala hospital psiquiátrico, a gente está falando normalmente numa lógica que envolve tratamento. Hoje em dia você não vai encontrar manicômio, né? Os nomes que vocês encontram, né, é de hospital psiquiátrico. Então, na cidade de vocês, vai ter muitos hospitais psiquiátricos ainda. Muito menos do que existiam antes, mas ainda vai ter alguns. Quando a gente fala manicômio, a gente está falando disso que não envolve a dimensão do cuidado. Ok? A outra pergunta, já vou te dar a palavra, viu, João Felipe? Deixaram também a pergunta que foi a Andressa. O que fazer com pacientes que põem em risco tanto a sua vida como a de seus familiares com comportamentos agressivos, persecutório delirante, não aceita o uso de remédio? Qual o melhor tratamento nesse caso? Um tratamento nos equipamentos substitutivos, né? A agressividade, gente, ela é inerente à existência humana, né? Não precisa ser louco para você ser agressivo. Quer ver um exemplo disso? Tem muitas mulheres que sofrem violências de homens, né, que não são chamados de loucos, né? Assim, tem muitas mulheres, inclusive, que são mortas, né, por homens que não são chamados de loucos. A agressividade está aí, né? Ela é inerente à existência humana, né? É claro que ela pode ser um componente presente de algumas psicopatologias. Então, um esquizofrênico, por exemplo, ele pode ter um teor ali de agressividade, né? E para isso existe tratamento, né? A gente não precisa lidar com enclausuramento para cuidar dessa agressividade. Então, tem tratamento humanizado. A prática territorial, ela mostra, né? Então, você está lá numa residência terapêutica, eventualmente, o morador, ele pode ter uma crise. E o que a gente vai fazer nesses momentos? Pegar ele e internar? Não, a gente vai fazer o manejo da crise, né? O manejo dessa agressividade, de tal forma com que essa agressividade ela não ganhe vazão, né? Ela não coloque a vida dele em risco e não coloque também a vida de um terceiro em risco. O grande problema é que a gente criou uma representação social, né, assim, e um estereótipo de que o louco é agressivo, de que o louco é violento. E a mídia contribuiu muito para isso também, né? Assim, quando você vê a figura do doido, do louco na TV, é quase sempre alguém com muito estereótipo, né? Assim, isso é ficcional, né? Isso é o espetacularizado, né? A agressividade ela está aí e existem técnicas e estratégias de manejo da crise em situação de agressividade, né? João, e se o meu irmão tá lá, ele tá quebrando tudo, enfim, tá quebrando a casa, o que que eu faço? Vai, liga para o SAMU, liga para o SAMU, né? E é uma questão de saúde, né? Como é que a gente. Se ele quebrou a perna, para quem que você vai ligar? Você vai ligar para o SAMU. Se ele está tendo uma crise de saúde mental, você vai levar ele para o manicômio, para o hospital psiquiátrico? Não, você liga para o SAMU também, né? O SAMU vai fazer o manejo ali de articulação com a rede de saúde mental para controle daquela crise, né? Crises são pontuais, né? E existem dentro do serviço, né, territorial a possibilidade de manejo que não envolve a internação. Ok. Próxima pergunta. Quando se pensa na luta antimanicomial, essa é uma luta que visa pensar desde as raízes do problema, como, por exemplo, transtornos negligenciados ou reforçados pela sociedade. Ou se pensa na atuação que age apenas sobre a realidade atual. Quando se pensa a luta antimanicomial, né, o foco principal da luta antimanicomial é o entendimento de que o tratamento de todo e qualquer problema de saúde mental não envolve, não deve envolver a internação, né, o aprisionamento, aonde no manicômio. Então, quando se pensa a reforma, a luta antimanicomial, né, e sobretudo, né, a partir da reforma psiquiátrica, é o entendimento de que se a gente vai falar de transtorno, então vamos falar de transtorno, né? Alguns transtornos,
né? Ou melhor, a ideia de transtorno pode ser trabalhada no território. Então, porque muitas vezes a gente fala loucura, né? Mas a gente não está falando só da loucura, né? Porque é a loucura que era aprisionada, sobretudo a loucura que era aprisionada, né? Mas no serviço substitutivo, a gente lida com toda e qualquer questão que envolve a saúde mental. Então, pacientes com depressão grave, pacientes com borderline, pacientes com bipolaridade. Então, a gente não está falando só dos pacientes esquizofrênicos, por exemplo, mas toda a atenção voltada em saúde mental, ontem, hoje e amanhã, deve ser acompanhada e trabalhada no serviço substitutivo, na rede, no território, né? A ideia é de que o paciente precisa ir lá, ser atendido e voltar para sua casa, que é onde ele recebe apoio familiar, que é onde ele recebe os afetos, que é onde ele consegue se estabilizar minimamente na sociedade. João Felipe, você ia fazer algum comentário ou pergunta? Não, o João já meio que respondeu, mas eu estava pensando aqui. Hoje eu penso em uma questão parecida, não sei se é viagem, mas a questão com viciados de drogas e clínicas que usam, às vezes, um tratamento fora da liberdade. Seria algo parecido e algo que poderia entrar nessa luta? As chamadas comunidades terapêuticas, né? O Conselho Regional de Psicologia, juntamente com o Ministério Público, fez recentemente uma vistoria em diversas comunidades terapêuticas do Brasil. Tem um relatório, vocês podem encontrar na internet, só digitar no Google relatório de vistoria em comunidades terapêuticas. As comunidades terapêuticas são as chamadas vamos dizer assim, é como se fossem fazendas que visam o tratamento de usuários de álcool e outras drogas, quase a maioria pautada em dois pilares, né? O pilar do trabalho e o pilar religioso. Muitas comunidades terapêuticas têm uma relação com religião. O que o Ministério Público e o Conselho Federal de Psicologia encontraram? Situações muito semelhantes às encontradas no manicômio de Barbacena. Pessoas presas, amarradas nas camas, quarto de tortura. Tortura é proibido no Brasil, né? Existiam em diversas comunidades terapêuticas o quartinho da tortura, né? Então, encontraram inúmeras atrocidades. Por isso que eu digo, assim, que falar de luta antimanicomial hoje é muito mais do que falar de destituição de paredes, né? De quebra de paredes, né? É falar de uma destituição de um pensamento manicomial. Porque o que a gente tem hoje nas comunidades terapêuticas é a reprodução de uma lógica manicomial. Pessoas, né, assim, usuários de álcool e outras drogas estão sendo presas, privadas da sua liberdade e sem a menor, né, o menor cuidado voltado para o tratamento e o acompanhamento humanizado. Luísa, pode falar também? Boa noite, gente. João, quando você citou o caso da Rose, eu fiquei muito pensativa aqui sobre como que é feito o manejo de uma pessoa que está na luta antimanicomial e, ao mesmo tempo, essas pessoas, né, que estão em clínicas psiquiátricas e tudo mais, elas merecem ter um tratamento digno com os profissionais que entendam isso, né, que tenham essa visão. Pelo menos, eu penso assim. Então, como que a gente faz esse manejo? Essa luta tem como coexistir, sabe? Estar presente na clínica e lutar contra ela? Ou, sabe, a gente não alimenta ela? Eu fiquei um pouco confusa em como que a gente faz esse manejo. Como assim? O manejo em que sentido? Porque eu fico pensando assim, se a gente for um profissional dentro de uma clínica psiquiátrica, a gente pode lutar contra ela ao mesmo tempo, sabe? Eu fiquei um pouco... Pode. Pode lutar no sentido de que o ideal, né, é que a luta ela envolva um pensamento não manicomial. Então, assim, dentro do hospital psiquiátrico, a gente ainda tem uma hegemonia psiquiátrica, né? Então, nada impede com que a assistente social, a psicóloga que estejam ali, né,
não defenda um cuidado humanizado, por exemplo. Ou o próprio psiquiatra, porque tem muitos psiquiatras que são reformistas, né? Assim, que lutam pela reforma psiquiátrica e pela luta antimanicomial. Então, nada impede com que essas pessoas que estejam ali, né, ali, naquele lugar, não defendam um cuidado humanizado. Mas sem também deixar de entender que o melhor cuidado é no território. Né? Eu posso trabalhar no hospital psiquiátrico e isso não pode fazer com que eu deixe de compreender que um paciente que está na sua casa, ele vai estar sempre melhor do que ele está no hospital psiquiátrico. Pessoal, o nosso tempo está... Pode falar, João. Não, era isso. Ah, tá. Nosso tempo está chegando ao fim e aí, infelizmente, eu vou ter que deixar só as últimas duas dúvidas que eu colhi e não tem como a gente responder as últimas, infelizmente. Nosso tempo não pode extrapolar mais do que isso. João, as últimas duas dúvidas foram: uma da Ana Paula, ela perguntou: o que fazer quando o equipamento como CAPES não tem profissionais suficientes? E aí, logo em seguida, a Maiara perguntou: e nos casos que o usuário não tem uma rede familiar, ele vai para a residência terapêutica? Tá. O que fazer quando o CAPS não tem profissional suficiente, né? Fazer o seu papel de cidadão, né? Eleger, né, pessoas compromissadas com a luta antimanicomial, com a reforma psiquiátrica, né? Pensar o campo da política e participar do campo da política, né? Porque também não adianta, eu quero um SUS melhor, mas aí eu fico votando e elegendo pessoas que não defendem o SUS, que defende plano de saúde, que defende hospital privado. Aí não dá, né, gente? Então, o que fazer para que tenha mais profissionais? O nosso papel de cidadão, né? Quais são as pessoas que eu voto? Qual é a pauta dessas pessoas que eu voto? Né? E aonde é que vai o investimento ou político, né? Porque aí a gente está falando de investimento político. E se a pessoa não tem uma rede familiar, né? Se a pessoa não tem uma rede de apoio familiar, né? É o que aconteceu com vários pessoas que estavam em hospital psiquiátrico, né? Que não tinha família, não se sabia onde estavam os familiares, né? Então, para onde essas pessoas foram? Essas pessoas foram para as suas as residências, o que a gente chama de residências terapêuticas, tá? Agora vamos supor que a pessoa mora sozinha, né? E ela tem uma crise, aí ela vai ser acompanhada no serviço substitutivo, ela vai continuar morando sozinha. Ela vai ser acompanhada no serviço substitutivo, provavelmente vai ser orientada para ela um acompanhante terapêutico, né? Uma pessoa para acompanhar ela ali no dia a dia. Assim funciona, né? As pessoas não precisam ser internadas mais. Perfeito, Ok? João. Muito obrigado pela participação, pela sua disponibilidade. Foi muito importante para a gente ter sua presença aqui. Muitos elogios no chat, inclusive perguntaram se podia passar seu Instagram. Você pode Pode, passar? @João H Souza com S Santos. Souza conhece lá no final, né? Isso, Mandei no isso chat. mesmo. Pessoal, só para encerrar, como o João já falou, amanhã é o dia da luta antimanicomial e hoje também foi um dia muito importante, está sendo, né? Dia 17 de maio é a luta contra a LGBTfobia, que é outra luta que estamos enfrentando aí diariamente. Eu deixei lá no nosso stories mais cedo, inclusive siga a gente no nosso Instagram, falando, né, que há 31 anos atrás, lá em 1990, nesse dia, a Organização Mundial da Saúde tirou a homossexualidade como uma patologia. E aí, até hoje, nós enfrentamos lutas diárias contra preconceitos, estigmas, até mesmo a patologização nós enfrentamos até hoje. E é um dia também muito importante para a gente. Muito obrigado pela presença de todos. E eu também quero já divulgar o nosso evento de segunda que vem, vai ser um evento muito legal. O título é Psicanálise, o amor em Frida Kahlo. Nós vamos receber a psicóloga e psicanalista Renata Gatto. Ela vai trazer pra gente. E aí
o nosso host mandou já no chat o link para vocês se inscreverem. Não percam, viu? É isso, pessoal. Muito obrigado e até mais. Tchau, tchau, pessoal. Beijos. Obrigado.